A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sexta-feira, lição 9, o pastor negligente com o rebanho, baseado em Zacarias 11 e 17, que diz: Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, o seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. Aqui, meus irmãos, o pastor Linaldo Renovato nos propõe para essa sexta-feira o pastor negligente com o rebanho. Domingo, nós estaremos estudando acerca do ministério de pastor, a qual, baseado em Efésios 4 e 11, que ele mesmo, o Senhor Jesus, deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. E pastores são ali líderes que Deus deu à sua igreja para abençoar o povo de Deus, para ensinar a palavra da verdade, a fim de que a igreja cresça, para que a igreja amadureça espiritualmente e seja aperfeiçoada dia após dia. Então nós já falamos nos vídeos anteriores, na leitura diária, desta reflexão semanal que fazemos, a qual nos é proposta na Escola Bíblica Dominical, a nossa revista, que os pastores tinham o ofício pastoral, que era o cuidar do rebanho, das ovelhas. Deus é chamado também de o pastor do seu povo, daquele que cuida do seu povo, cuida do seu rebanho. E também essa palavra, essa conotação de pastor é aplicada também aos líderes, no caso, os líderes de Israel no Antigo Testamento. Quem eram os pastores do Antigo Testamento, do povo de Israel? Eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Eles deveriam viver a verdade da lei de Deus e ensinar ao povo. Deveriam ensinar contra a idolatria, contra a imoralidade, contra a injustiça e tantas outras coisas a mais. Deveria ensinar o povo na verdade e eles mesmos deveriam ser o exemplo. Mas nós já estudamos, já vimos nesta semana que os pastores de Israel falharam em suas missões, falharam em sua missão. Eles não foram exemplo e não ensinaram o povo a verdade, deixando-os, abandonando-os aos inimigos. E nós vemos como o povo de Israel sofreu por lhe faltarem pastores. Apesar de Deus levantar profetas verdadeiros, os tais foram perseguidos, os tais foram mortos, não receberam crédito. Os que ouviram a palavra, os que deram crédito à palavra, eles foram poupados. Ainda que foram levados em cativeiro, mas através deste grupo que foi obediente, que a Bíblia é chamada de remanescente, Deus os preservou para que deles viessem o Messias, viesse o verdadeiro pastor da nação de Israel, que é o Senhor Jesus. Então, quem é o pastor inútil? É aquele que abandona o rebanho à própria sorte. É aquele que não cuida do rebanho, como nós aprendemos na terça-feira da nossa leitura diária, que entre muitas funções do pastor está em guiar, ser o exemplo, alimentar com pasto e água, curar, proteger e buscar as ovelhas perdidas. Então essa é a função do pastor. Para isso ele é chamado, para isso Deus o vocacionou, para isso Deus o colocou e deu à igreja, para apacentar. Então assim como nós falamos que o padeiro é aquele que faz o pão, deve fazer o pão, que é algo óbvio, que está intimamente ligado com o nome e com a função, da mesma forma, pastor é aquele que apacenta as ovelhas. Então, aquele que é chamado por Deus para ser um pastor é aquele que foi chamado para apacentar, para cuidar das pessoas, da igreja, que o Senhor Jesus lhe confiou. Então, essa é a sua função, essa é a sua tarefa. Quando o pastor, ele só usufrui do ofício, mas não executa o ofício, ele é considerado biblicamente um pastor inútil, um pastor que está fazendo a obra de Deus de forma relaxada, desleixada.
Então, meus irmãos, há uma repreensão de Deus e um juízo para o pastor inútil. Então, ainda que ele seja ovacionado aqui na terra, né? Ainda que ele seja, vamos dizer assim, aplaudido aqui na terra, mas Deus sabe, Deus conhece verdadeiramente o coração desse pastor. Se ele realmente está cumprindo com a missão, com a tarefa que Deus lhe confiou. E ai dele se não proceder da forma que Deus exige, da forma que Deus quer, da forma que Deus pede. Então, infelizmente, a nação de Israel tiveram falsos pastores inúteis que abandonaram o rebanho à própria sorte. Não foram exemplo, não ensinaram a verdade, e aí o povo se perdeu. Os inimigos vieram sobre Israel e os dispersaram por todas as partes da terra. Então Jesus, ele é o bom pastor, ele é o modelo do pastor. Quando nós lemos aqui em João, no capítulo de número 10, Jesus vai falar acerca disso, sobre os falsos pastores, que na verdade ele chama de mercenários, e faz uma comparação a ele, que é o verdadeiro pastor. Quando ele diz aqui no versículo 7 do capítulo 10 do Evangelho de João: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Versículo 10. O ladrão vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então nós vemos que o verdadeiro pastor é aquele que cuida das ovelhas, que se importa com as ovelhas, que alimenta, que guia, que protege, que cura, que vai atrás da perdida. O inútil pastor, o falso pastor, é aquele que abandona o rebanho, aquele que deixa o rebanho à sua própria sorte, não se importa com a vida das ovelhas, com a vida das pessoas. Então, outrora, qual que é o comum que nós percebemos, né? Que os pastores cuidam, no caso aqui o ofício, né, do pastor, do trabalho pastoral, é aquele que cuida das ovelhas para extrair dela lã e carne. Ou seja, ele cuida e se beneficia. Mas Jesus está dizendo: eu vim para dar a minha vida pelas ovelhas. Jesus estava disposto a morrer. Jesus estava disposto a sofrer pelas suas ovelhas, a pagar o preço pelas suas ovelhas. Então isso é um grande exemplo para nós. Quando atentamos para a vida pastoril, nós devemos tirar os bons conselhos, os bons exemplos, as boas lições, porque Cristo, ele deu o exemplo. Cristo foi e é realmente um verdadeiro pastor. E o pastor hoje, que foi chamado, vocacionado por Deus, deve se espelhar no Senhor Jesus. Deve olhar para o Senhor Jesus, ver como ele procedeu e proceder da mesma forma. Então, meus irmãos, Jesus, ele nos deu o exemplo. E quando nós olhamos lá na carta de 1 Pedro, capítulo de número 5, ele fala a respeito disso, que o pastor, ele deve apacentar o rebanho de Deus, 1 Pedro 5:2, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então Pedro está dizendo que o pastor deve apacentar o rebanho de Deus, tendo cuidado dele, não por força, não por violência,
não tendo o rebanho como seu, mas tendo o rebanho como do Senhor Jesus, fazendo esse trabalho de forma voluntária, de livre e espontânea vontade, não por torpe ganância, não pensando em extrair benefícios próprios, não pensando em usufruir apenas do ofício para o seu bel prazer, mas cuidar do rebanho de Deus, de ânimo pronto, nem tendo como domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, um pastor que ora faz isso, que é útil, o pastor que cuida, o pastor que apacenta, o pastor que segue o exemplo de Jesus, será recompensado. Como diz aqui no versículo 4, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, para o inútil pastor, ele sofrerá até mesmo o juízo, mas para o bom pastor, para aquele que segue o exemplo do Senhor Jesus, haverá uma incorruptível coroa de glória. Haverá um galardão de Deus para os pastores que exercem o seu pastorado com humildade, com amor e com dedicação, fazendo tudo para a glória de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.